Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre mol e o número de Avogadro. Na aula passada a gente viu massa molecular. Hoje vai surgir um novo tópico que é massa molar. Basicamente é o mesmo cálculo que você vai fazer da aula passada, separar os átomos, multiplicar pela massa atômica lá da tabela periódica, somar os resultados e tudo mais que a gente estava fazendo. Só o que vai mudar é a unidade, que vai ser grama por mol. Lembra lá que na última aula a gente estava utilizando o UMA, que é a unidade de massa atômica. Aqui, massa molar, você vai utilizar grama por mol. É só essa mudança que vai ter, tá? Mas o conceito é o mesmo. Então, mol, ele vai ser uma unidade de medida. Pensa no mol como se fosse a dúzia, a dezena, a centena, como essas unidades aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, o mol ele vai representar uma quantidade de átomos ou uma quantidade de moléculas presente naquela matéria. Deu para entender? Então, por exemplo, se a gente falar tem uma dúzia de átomos, então eu tenho 12 átomos. Tem uma dezena de moléculas, então eu tenho 10 moléculas. E aqui eu vou falar, tem 3 mols de átomos tal. 3 mols de carbono, por exemplo, né? E vai representar uma certa quantidade de átomos que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente no tópico 2. Mas por enquanto eu quero que vocês levem isso, tá? O mol é uma quantidade de medida relacionada à matéria. E aí ele pode representar tanto átomos, quanto moléculas, quanto íons. E a gente tem uma relação entre mol e massa, tá? No caso, a massa molar, no caso, né? E a gente tem uma relação entre mol e massa, no caso, a massa molar. E aí sempre o mol da massa, o mol de qualquer substância, ele vai equivaler à massa molar. Vamos para um exemplo aqui, o exemplo do O2. O exemplo do O2. Tirando a massa molar do O2, seria 2 vezes 16, certo? 2 vezes 16 é igual a 32. Massa molecular seria a unidade de massa atômica, né? O UMA. Só que aqui está utilizando massa molar. O que muda? Basicamente só a unidade. Seria grama por mol. O que isso está me representando, tá? Essa unidade de 32 gramas por mol. Que a cada 32 gramas eu tenho quantos mols? 1 mol. É importante você ter essa leitura das unidades, tá? 32 gramas tenho 1 mol. E aí com esse conceito a gente vai fazer basicamente qualquer questão aqui. Vamos para um exemplo resolvido? E aí o exemplo é esse, né? Quantos gramas de água existem em 3 mols? Então, qual é o nosso primeiro passo a se fazer? Tirar a massa molar da água. Então, hidrogênio, H2O. Então, o que eu devo fazer para tirar a massa molecular da água, né? Separar os átomos, hidrogênio e oxigênio. E aí, qual é a quantidade do hidrogênio? São 2. Qual a quantidade do oxigênio? É 1. E aí, o que eu faço? Eu multiplico a quantidade pelo número de massa, né? Hidrogênio, a massa dele é 1. Oxigênio, a massa dele é 16. 2 vezes 1, 2. 16 vezes 1, 16. O que eu faço agora? Somo os resultados. 16 mais 2 é igual a 18. 18 o quê? Gramas por mol. Bom, fiz o cálculo aqui da massa molar, 18 gramas por mol. E aí o que isso vai me representar? A cada 18 gramas eu tenho quantos mols? 1 mol. E aí, qual é o segredo para resolver esse tipo de questão? É sempre colocar a mesma unidade tanto em cima quanto embaixo. Então, ele está me dando aqui, ó, 3 mols. Então, vai embaixo de mol. E aí, o que ele me pergunta lá? Quantos gramas
de H2O existe em 3 mols, né? Se ele está falando quantos gramas, ele sabe quanto é? Não, então eu chamo de X. X o quê? X gramas. E aí é só fazer o cálculo agora, né? E aí a gente tem uma regra de 3 bem básica, né? Regra de 3 simples. E aí, fazendo o cálculo, como é que a gente faz esse cálculo aqui, né? Multiplicação cruzada. Mas, para facilitar aí a tua vida, né? Quem está apontando para o X na diagonal vai para baixo. E aí vai ficar assim, ó. O 1 vai ficar aqui embaixo, né? É o valor que está apontando para o X. Quem não está apontando vai ficar em cima. 18 vezes 3. E agora, o que eu faço? Só multiplicar. 18 vezes 3 vai dar 54. 54 o quê? 54 gramas, obviamente, né? É o valor que ele está procurando. E aí, tá feito aí o nosso cálculo. Deixa eu enquadrar aqui para você dar uma olhada geral. Mais um exemplo aqui resolvido, agora com uma outra molécula. Ele pergunta, quantos mols estão presentes em 49 gramas de H2SO4? Vou colocar aqui o H2SO4, porque o nosso primeiro passo é tirar a massa molar do H2SO4. Vamos lá. Separa hidrogênio, separa enxofre, separa oxigênio. Hidrogênio, tenho quantas unidades? Deixa eu enquadrar melhor ele aqui. Tenho, 2 unidades. Enxofre, tenho só 1. E oxigênio, eu tenho 4. 2 vezes a massa atômica dele. Enxofre, a massa atômica dele é 32. E o oxigênio é 16. O que eu faço agora? Multiplico os resultados, né? 2 vezes 1 é 2. 32 vezes 1, 32. 4 vezes 16, 64. O que eu faço agora? Somo os resultados. E aí, somando os resultados, vai dar 98, né? 2 mais 2 dá 4, mais 4, 8. 3 mais 6 é igual a 9. Qual a unidade aqui desse resultado? Gramas por mol. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora, tá? Esses 98 gramas, eles estão presentes em quantos mols? Eles vão estar presentes em 1 mol. E aí o resto é só aplicar aqui a nossa regra de 3, né? Utilizar os dados da questão para completar a nossa regra de 3. O que ele está me dando lá? Quantos mols? Lembra, mol embaixo de mol, massa embaixo de massa. Quantos? Ele sabe quanto é? Não, então eu chamo de X. X mols. E aí ele me dá 49 gramas de H2SO4. 49 gramas de H2SO4. E aí a nossa regra de 3 está montada. Como é que eu faço? Apontou para o X na diagonal, vai para baixo na divisão. X é igual 98. E aí aqui em cima vai ficar 49 vezes 1. E aí é só fazer o cálculo agora, né? Então X, 49 vezes 1 é 49. 49 dividido para 98 é a metade, né? Então dá 0,5. 0,5 o quê? 0,5 mols. E aí esse é o resultado aí da nossa questão no exemplo 2. Bom, e lembra que eu disse para vocês que o mol ele é uma unidade de medida, né? Uma quantidade de matéria. Assim como a dúzia, a dezena, a centena, milhar. Ele vai representar uma certa quantidade. E aí qual é a quantidade de átomos ou qual a quantidade de moléculas que a gente tem em 1 mol?
a gente tem essa quantidade aqui, esse número exorbitante aqui. É 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é o chamado número de Avogadro. Ele diz que a cada mol de qualquer substância ou de qualquer átomo, eu tenho essa quantidade de átomos ou moléculas, tá? Então, para abreviar, né? Uma dúzia de átomos tem 12 átomos, certo? Um mol de átomos vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É a quantidade de átomos presente em um mol, tá? Que é o chamado número de Avogadro. E aí, para facilitar o seu cálculo, você pode simplesmente omitir esse número que está após a vírgula. Você só vai utilizar o número que está após a vírgula se a questão pedir. Se a questão não pedir, você não usa, você usa só o 6 vezes 10 é 23, que vai ficar bem mais fácil o seu cálculo, tá? E aí a questão ela pode te dar dois números, tá? 6,02 ou 6,022, que é o número mais completo, tá? E aí se ela não te der, simplesmente você usa 6, tá? Não tem problema nenhum. Esses números aqui após a vírgula vão fazer uma pequena diferença só, tá? Mas não vai alterar no resultado final, tá? Vai alterar, mas é pouca coisa. Não é nada muito gritante. E aí a gente tem também uma outra relação que é em relação à massa, né? Se eu perguntar para vocês, uma dúzia de bananas tem quantas bananas? 12. Só que essas 12 bananas, elas têm a massa de quanto? Quantos quilos tem 12 bananas? Aí o que você vai me responder? Depende do tipo da banana que você está pesando. E aí, cada banana vai ter uma massa específica, né? E aí vai ter essa relação. Um mol é igual a massa molar. E aí a massa molar, por consequência, ela também vai ser igual à quantidade de átomos, né? Que é 6, e tal 6 aqui, vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, né? Então a relação ela é igual para todos. Um mol é igual a massa molar de qualquer substância, que é igual à quantidade de átomos ou moléculas, que é o número de Avogadro. Bora fazer um exemplo para ficar mais claro esse assunto, né? Primeiramente, a relação entre mol e o número de Avogadro. Como é que a gente vai fazer essa relação, né? Lembra lá que eu falei que um mol ele equivale ao número de Avogadro, que é a quantidade, né? Que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Eu vou colocar quantidades, tá? Que aí vai ficar mais fácil. Quantidade de átomo, quantidade de moléculas, tá? E aí o que vai alterar? A quantidade de mol, obviamente, né? E a quantidade de átomos ou moléculas. E aí como é que a gente faz isso? Primeira pergunta. Quantos mols tem 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de HCl? O que a gente determinou aqui no começo, né? Que um mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Fechou? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as mesmas unidades embaixo e em cima, né? Ele pergunta lá na questão, quantos mols? Bem aqui, ó. Quantos mols tem 1,8, né? Então, quantos, eu não sei quanto é. Eu chamo de X. X mol. Estão presentes em 1,8. 1,8 vezes 10 a quanto? 24. Moléculas. E aí o que eu devo fazer agora? Resolver a nossa regra de 3, né? Mesmo procedimento, apontou para o X na diagonal, vai para baixo na divisão. Então, vamos lá. X é igual. Quem apontou para o X? O nosso 6 vezes 10 é 23.
E aqui em cima vai ficar o 1 mol vezes 1,8 vezes 10 a 24. E aí é importante nessa hora você ter o conhecimento da matemática para trabalhar com vírgula e trabalhar com potências, né? Potências de mesma base, né? E aí um dos conceitos é andar com a vírgula. A sua vírgula ela tá bem aqui, ó. Tá bom? Eu quero tá em número, notação científica, né? E aí eu quero transformar ele para um número inteiro, deixar 18, por exemplo, né? Como é que eu faço? Eu posso andar com a minha vírgula para o lado direito. Quando eu ando para o lado direito, eu diminuo uma unidade aqui na minha potência. E aí vai ficar quanto? Trocar a cor aqui. 18 vezes 10, diminuindo uma unidade, 23. Cada casa que você anda aí com a vírgula, você diminui uma unidade. Nesse caso eu andei só uma, né? Então, só uma unidade que eu subtraí. 18 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. E aí eu tenho 10 a 23 em cima, 10 a 23 embaixo. Cortou? Cortou. 18 para 6 vai dar quanto? X é igual a 3. 3 mols. E aí tá o gabarito do nosso exemplo, tá? Mais um exemplo aí para fixar. A pergunta é: quantos átomos de carbono estão presentes em meio mol? Então vamos lá. O que a gente determinou lá no começo aqui da nossa aula, na relação quantidade de mol e número de Avogadro? Que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 quantidades de qualquer coisa. E aí, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso ele está me dando átomos, né? Então, átomos de carbono. E aí a pergunta é: quantos átomos? Tu sabe quantos átomos são? Não, então chama de X. X átomos estão presentes em 0,5 mol. 0,5 mol. E agora? É só fazer a regra de 3, né? Apontou para o X na diagonal, vai para baixo, né? X é igual. Aqui vai ficar 1, não vai fazer diferença nenhuma, né? Em cima vai ficar 0,5, né? Quem não aponta vai ficar em cima. 6 e o 10 é 23. Vamos lá fazer essa multiplicação. 5 vezes 6, 30. E aí eu tenho uma casa após a vírgula no 0,5. Vou colocar uma casa após a vírgula também aqui. Então fica 3. Vezes 10 elevado a 23. Qual é a unidade? Átomos. E aí com isso, a nossa questão foi realizada, né? E aí para finalizar, a gente tem a relação massa e número de Avogadro. E aí qual é a relação que a gente vai fazer, né? A massa molar, ela vai ser igual à quantidade de átomos presentes, né? Então 6 vezes 10 elevado a 23 quantidades. Fechou? E aí essa relação que a gente vai fazer quando for massa e número de Avogadro. Vamos lá, vendo a questão como é que ficaria. Quantas moléculas estão presentes em 22 gramas de CO2? Então vamos lá, a gente viu lá que tem que ter a massa molar. Então primeiramente o que a gente vai fazer é tirar a massa molar do CO2. Como é que eu faço isso? Separa carbono e oxigênio.
Carbono eu tenho 1 unidade e oxigênio eu tenho 2. Massa do carbono é 12, do oxigênio é 16. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 2, 32. Soma os resultados, esse valor vai dar 44 gramas por mol. Tranquilo? Então vamos lá. 44 gramas equivale ao valor da quantidade de átomos padrão, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Como ele falou aqui, moléculas, então é moléculas. E aí o mesmo macete, coloca a massa embaixo de massa. Então 44 gramas, 22 gramas. E aí ele pergunta quantas moléculas. Eu não sei, então chama de X. E aí você vai ter essa relação aí para a regra de 3. Como é que a gente vai fazer agora? Quem aponta para o X, na diagonal, vai para baixo na divisão. Então X é igual a 44. Aqui em cima vai ficar 22 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E aí, para finalizar, é só realizar o cálculo, né? Olha só. 22 e 44 é a metade, né? 22 é metade de 44. Então, aqui vai dar 0,5. 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E aí é só multiplicar agora, né? 5 vezes 6 a gente até fez, né? 5 vezes 6 dá 30. Coloca a vírgula aqui no último número e multiplica 10 elevado a 23. E aí o número está em notação científica, né? Mas se ele pedisse aqui que eu andasse a vírgula, que eu sumisse com essa vírgula aí, né? Aqui já está o resultado, tá? Aqui já está o resultado final, é 3 vezes 10 é 23. Mas as provas, elas gostam de trazer outras alternativas, né? Então, se eu andasse aqui com a minha vírgula para o lado direito, o que ia acontecer lá com o meu expoente? Aqui ia ficar 30, né? 10 a 22. Toda vez que eu ando para a direita, eu diminuo uma unidade. Se eu andar para a esquerda, eu aumento uma unidade, tá bom? Só um plus aqui, né? um a mais aqui para implementar aqui a questão, tá? Ele pode pedir tanto em notação científica quanto números maiores, né? Sem vírgula. E para fechar, né? Que é o nosso material de hoje, ele pergunta qual é a massa de 24 vezes 10 a 23 moléculas de HNO3. Então, novamente, ele me deu HNO3, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, tirar a massa molar do HNO3. Dica, tá? Toda vez que ele falar massa, grama, unidade de massa em geral, você precisa tirar a massa molar se for cálculo de grandezas, tá? Então, vamos lá. Separando aqui os átomos. HNO. Unidade de cada um. Aqui eu tenho 3 oxigênios e 1 nitrogênio e nitrogênio. Multiplicando a massa de cada um. 1 para o hidrogênio, 14 para o nitrogênio e 16 para o oxigênio. 1 vezes 1 dá 1. 14 vezes 1, 14. E aí 3 vezes 16 é igual a 48. O que eu faço? Somo os resultados. 8 mais 4, 12, com mais um que foi 13. Sobe 1. 4 mais 2, 6. 63 gramas por mol. Fechou? E aí o que eu tenho? A massa molar
63 gramas, vai ser igual à quantidade padrão lá de quantidade de átomos, né? Que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, na questão ele fala o seguinte: qual é a massa? Sabe quanto é? Não. Então chama de X. E aí tá te dando 24 vezes 10 a 23. 24 vezes 10 a 23 moléculas. E agora, só resolver, né? Pontou para o X na diagonal, vai para baixo na divisão. Não sei se vai dar aqui o espaço, tomara que dê. X é igual 6 vai ficar aqui embaixo, o 10 a 23 também. Em cima vai dar 63 vezes 24 vezes 10 a 23. E aí como é que a gente resolve, tá? 10 a 23 com 10 a 23 já foi, né? Deixa eu passar assim no marca-texto, né? 10 a 23 com 10 a 23 é igual. E aí aqui eu também posso fazer o mesmo, né? 24 dividido para 6. 24 para 6 dá 4, certo? E aí vai ficar 63 vezes 4. E aí eu vou colocar aqui embaixo, tá? O valor do X. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1 que foi 25. Só organizei aqui para dar tudo na tela, tá? Então, 63 vezes 4 vai dar 252 gramas de HNO3. E aí, deixa eu enquadrar aqui para dar tudo aí no mesmo enquadramento. Com isso, a gente chega no final de mais uma aula. Assim como eu coloquei na aula anterior, eu vou disponibilizar essas anotações aí para o download. Então, se você se interessar, só pegar o link aí que está escrito material, anotações, e aí você pode consultar aí o que foi feito aí na aula de hoje. Além disso tudo, ainda vai ter uma lista de exercícios para você treinar essas transformações aí na descrição do vídeo e no comentário fixado também.